Olha, gente, o Deportes Iquique é um time de merda, né? Vamos deixar isso muito claro. É um lixo. É um lixo de time, né? É o último colocado no campeonato chileno. Um time que tem até alguns jogadores que não são tão desprezíveis assim. Não é o pior elenco do futebol chileno. Eu estava comentando, inclusive, que o Puck, Edson Puck, é um jogador veterano muito bom. Muito interessante, né? Ele não estava jogando hoje. O jogo gira muito em torno do Puck, do Edson Puck, tá? Solto no banco de reservas, né? Também o Jorqueira no banco de reservas, né? Salinas no banco de reservas. O Brian Barr no banco de reservas também. Sendo que o Barr entra no segundo tempo, né? Portanto, essa equipe é horrível, mas ela foi com um time bem alternativo para pegar o Galo. E seus melhores jogadores não estavam presentes no campo. Alguns estavam no banco e o Puck, ele sequer estava no estádio, né? Então, assim, o que se faz com um time desse? Quando se pega um time desse, o que se faz com ele? Se ganha, se faz muitos gols dele, faz muitos gols, goleia um time desse. E foi o que o Galo fez, né? O Galo simplesmente passou o carro, né? Poderia ser melhor, tá? Porque o Galo faz 1-0, aí tem um gol ali que, né? Faz 2-0, faz 3-0 com 35 minutos do primeiro tempo. Sai do primeiro tempo, podendo fazer muito mais, né? A gente olhava pro Iquique que parecia um time amador em campo. Parecia um time que tinha acabado de comer uma feijoada, né? Uma baita feijoada, impressionante. E aí, no segundo tempo, o Galo tira um pouco o pé, de certa forma, né? Jogo que era muito oportuno, inclusive, para o Cuca colocar a garotada para jogar, né? Alguém do meu grupo lá do WhatsApp até falou algo dessa natureza. Não, ele não põe. O que a gente viu em campo hoje foi uma equipe transitando muito bem, realizando bem as etapas do jogo, né? Todas elas, né? Etapa defensiva, porque o time do Iquique não é nada. Etapa de transição, sobretudo para o ataque, muito bem elaborada, muito bem feita. Etapa também de ocupação ali do espaço ofensivo, de certa forma, né? Razoável, né? Digamos assim. Parecia sensacional, mas a defesa do adversário facilitava muito a vida do Galo. Foi um jogo em que o Galo se colocou na obrigação de ter um percentual de posse maior do que do seu adversário. Esse tipo de posse, por circunstância, pode não dar muito certo, pode não funcionar muito bem, mas quando o outro time é muito ruim, acaba funcionando, e funciona muito bem. É importante, contudo, a gente ressaltar, né, a grandeza do Galo, que soube tirar proveito de um time muito fraco. Parece muito pouco isso, mas não é. Porque há inúmeros jogos em que você vê a diferença entre as equipes e o time brasileiro não consegue ter um bom resultado. Não consegue tirar proveito de times que não estão conseguindo jogar muito bem. Hoje o Fluminense fez isso bem, o Galo também fez. É claro que no segundo tempo a equipe poderia jogar um pouco mais, fazer um pouco mais do que fez. Poderia inclusive ter feito mais gols. A torcida merecia gols. O Galo poderia perfeitamente ter feito uma goleada histórica para cima desse parco time aí chileno, né? O Iquique, ele está em último lugar no campeonato chileno, é uma defesa pavorosa, a gente viu isso hoje em campo. É pavoroso mesmo. A maneira como eles cobrem os espaços, como eles tentam fechar a linha de passe sem fechar, a maneira como eles abrem as costas para a infiltração dos jogadores do Galo, é impressionante como esse time é ruim. Mas, ao mesmo tempo que a gente fala tudo isso, precisamos pontuar. É ruim, mas o que a gente viu de um time ruim hoje também foi oportunizado pelo jogo da outra equipe. Tá? A outra equipe é que conseguiu nos fazer ver como esse time é ruim. O Galo expôs a ruindade da equipe do Iquique. Isso é muito importante. Você pode achar que é pouco, mas não é. Não é. São inúmeros jogos, como eu já falei, né? Inúmeros jogos em que você tem uma diferença de força e você não vê goleada. Você não vê o primeiro tempo que o Galo fez, né, nesses jogos. Então vamos ressaltar a vitória? Vamos. Vamos comemorar? Vamos. É uma vitória contra o time de merda? É. Mas o Galão não foi de merda. Longe disso.
muito longe disso, né? Para vocês terem ideia, das 20 finalizações que o Galo teve, 10 foram em direção ao gol. 10. Claramente que precisa acertar um pouco mais, né? Mas foram 10. E dessas 10, pelo menos 4 entraram na partida de hoje. Por certo que 2 de pênalti, né? Mas o pênalti, ele é, na verdade, ele é oportunizado pelo tipo de jogo da equipe que está comandando, né? Que leva muita intensidade para a área do adversário, leva muito jogo, leva muito volume para a área do adversário. O pênalti é uma consequência natural desse tipo de postura. Então, tem nada demais ter sido pênalti, né? 2 gols de pênalti. O importante é que o Galo conseguiu golear. E detalhe que o Hulk foi lá e guardou, o Scarpa foi lá e guardou também. Poderiam não ter guardado. 4-0 que poderia ter sido 8. 4-0 que poderia ter sido 10. 4-0 que poderia ter sido 12. Não foi, mas foi 4-0. Não foi 1-0 sofrido, chorado, lambido. Foram 4-0 que a gente viu hoje. Foram 4 gols que se viu hoje. Isso é muito importante. Claramente que a pena, né, o fato de que num jogo desse não tinha ninguém para ver, né? Ali no estádio, que eu tô falando, no estádio, né? Por quê? Porque os portões estavam fechados. Mas, assim, legal demais ver o Galo goleando, legal demais ver o Galo triunfando, legal demais o Galo entregar para sua torcida um bom número de gols. É tal da Inhaca que precisa sair, né? E a Inhaca, ela tem medo de permanecer quando um time goleia. O time adversário pode ser fraquinho? Pode, mas quando a nossa equipe goleia um time fraquinho, a Inhaca se fragiliza, né? Ela vai embora, né? Por isso também a importância da vitória de hoje. Eu gostei muito do time coletivamente falando. Na primeira etapa, muito mais, claramente, como eu disse para vocês, mas eu gostei demais do time. Muito mesmo. Tá? O Nathanael é um jogador interessante, né? Nathanael é um jogador interessante. O Scarpa teve seus momentos também, bem legais assim e tal. Mas o fato é que, no geral, o coletivo do Galo prevaleceu. Prevaleceu em relação até mesmo ao coletivo da equipe do Chile, que tem, individualmente, tem jogadores ruins e coletivamente também é um time ruim, né? Enfim, é impressionante, né? O Gutierrez, neste momento, também é um técnico ruim, né? Então, é assim, gente, Ramírez, né? Também é um técnico ruim. Então, hoje foi uma vitória importante para dar moral, para dar confiança para essa equipe do Galo. Se a gente conhece o Cuca, ele precisa também desse tipo de vitória para que o trabalho dele também melhore, né? Então, eu achei que, assim, foi importante. Foi importante, foi bem legal essa vitória. Se fosse de mais gols, melhor, mas 4-0 não é pouca coisa, né? Então, muito bacana que o Galo continue assim. Acho que essa vitória vai ajudar a equipe a crescer um pouco mais. Tomara, né? Tomara. Assim, olhando aqui para o time, né? Entrou o Bernard, né? No segundo tempo. Entrou o Menino, né? Entrou o Saravia, entrou o Caio Paulista, enfim. Poderia ter entrado ali também uma garotada, né? Poderia entrar ali outros meninos ali, né? Os meninos, né? Mas tá tudo muito bem, não dá para reclamar não. Quando a equipe ganha, tá tudo perfeito, tudo ok. O Galo precisava dessa vitória, precisava de uma vitória com gols, né? Eu acho que é por aí, gente. Eu acho que, na verdade, assim, o time do Galo vai ter problemas ainda para ajustar esse jogo em algumas partidas mais complicadas. Eu acho, por exemplo, que o Galo pode ter um problema nessa temporada na Copa do Brasil contra o Maringá. O Maringá não é um time, por exemplo, que está com o mesmo elenco de antes, mas é um time interessante, tá? Então, assim, o Galo precisa ajustar, arrumar esse jogo, tá? Porque vai ter muito desafio complicado na temporada. Esse jogo do Galo ainda tem problemas. A gente via no Campeonato Mineiro a equipe detonando e tal, mas ali parece que a fragilidade dos adversários era muito grande, não ajudava em nada. Então, assim, a equipe precisa, ainda que a Sul-Americana seja uma competição que tem times como o Quick, né? É importante, numa Sul-Americana, a equipe conseguir ter um grande resultado. É diferente ter um grande resultado na Copa Sul-Americana do que ter um grande resultado no Campeonato Mineiro, né? Isso ajuda muito e a equipe precisa ajustar o seu jogo para jogos mais complicados que virão pela frente, como o do Maringá, né?
o Galo pode perfeitamente ser eliminado pelo Maringá, tá, gente? Não seria um absurdo, não, tá? Então, até por isso precisa se ajustar. E por isso precisava de vitórias como a de hoje. Então, sensacional, muito bom. É isso, meus amigos. É isso.